Aleluia! Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos amados, glorificando e exaltando o nome santo de Jesus. Amém! Aqui chama-se Assembleia de Deus. Ela nasceu assim, está assim, vai subir para o céu assim. Aleluia ao nome do Senhor Jesus. Deus nos guarde dessa chama se apagar. Deus nos guarde dessa chama se apagar. Meus queridos, nós estamos estudando há muito tempo o livro do servo de Deus, Neemias. Glória a Deus para sempre. Salvo equívoco, nós estamos estudando este livro desde o dia 23 de março de 2016. Então, sexta-feira fizeram 2 anos que nós estamos, com a graça de Deus, extraindo verdades do livro do servo de Deus, Neemias. E a Deus seja a glória, porque tudo é dele, por ele e para ele. Nós estamos estudando, irmãos, o avivamento que a pregação da palavra de Deus provocou. Nós aprendemos que Esdras passou quantos dias ensinando a palavra de Deus? 24 dias, ministrando de manhã até a tardinha. Eu creio que foi a primeira escola bíblica da história. 24 dias, de manhã até o pôr do sol, homens, mulheres e crianças, ouvindo a palavra e a explicação da palavra de Deus. Meus amados irmãos, e nós aprendemos que aquele estudo bíblico provocou, capítulo 8 foi o estudo bíblico, provocou um choro muito grande, quem lê a Bíblia já estudou, que houve um choro, uma comoção total, porque, irmão, não podemos privar o povo das emoções. Não podemos. Já existem algumas igrejas que privam o povo das emoções. Mas nós somos feitos de espírito, alma e corpo. E a alma é a sede das emoções. Já tem lugares onde é proibido dar glória a Deus. Já tem lugares onde é proibido se alegrar, manifestar a graça. Não podemos proibir isso. Porque a Bíblia diz que houve uma comoção, que o povo via as vozes do choro de longe. Aqui pode chorar, pode dar glória a Jesus, pode falar língua, pode profetizar, pode cantar cânticos espirituais. Mas tudo isso, irmão, para levar o povo, isso aí não é o objetivo, isso são meios para levar o povo a um concerto, para levar o povo a uma aliança com Deus, uma mudança de vida. Se houver só o choro e não houver mudança de vida, não valeu a pena. Só vale a pena se as emoções, a convulsão emocional nos levar a atitudes. Amém? E ali eles tomaram atitudes. Fizeram um concerto, como está o texto em tela. Fizeram um concerto com Deus, uma aliança com Deus, e selaram e carimbaram de que iriam servir a Deus na beleza da sua santidade. E os irmãos estão lembrados que atingiu a todo mundo. Começou por Neemias, foi assim? De Neemias passou para os sacerdotes, dos sacerdotes para os levitas, dos levitas para os chefes de família, dos chefes de família para as mulheres, e das mulheres chegou até quem? As crianças. Chegou até as crianças. Glória a Deus! Meus irmãos, e eles consertaram várias coisas. Primeiro, eles consertaram os casamentos. Estão lembrados?
Estão lembrados que nós falamos que estava casando crente com incrédulo? Estão lembrados? E eles fizeram um concerto que, a partir dali, fizeram uma aliança, selaram que não iriam mais casar com pessoas estranhas à fé. Não era uma questão racial, estão lembrados? Era uma questão de que não convém. Porque crente incrédulo é como galinha e pato. Estão lembrados dessa memória? Não é assim? A galinha só puxa para a terra e o pato só puxa para onde? Para a água. Então a galinha não pode casar com o pato, porque esse casamento não vai dar certo. Glória a Deus, nós já explicamos e eu não vou repetir, né? Glória a Deus. Você já viu o casamento de uma galinha com um pato? Nem vai ver, glória a Deus. E no dia que vê, corra, que é o cão que está ali trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Então, irmãos amados, nós vemos que eles fizeram um concerto de consertar isso, de rever esses conceitos. Também fizeram um concerto de guardar o sábado santo. Foi a semana passada, não foi assim? Fizeram um concerto de guardar o sábado do Senhor, porque o sábado, o que era o sábado no Velho Testamento, nós aprendemos a semana passada, que para nós qual é o dia? Para a igreja do Novo Testamento, qual é o dia que o Senhor fez para nós? Domingo. O domingo. Quantas vezes tem no Novo Testamento referências ao domingo? 8 referências. E nós estudamos que é uma coisa clara na Nova Aliança. Na Nova Aliança não tem um mandamento para a igreja mandando guardar o sábado. Paulo, alguém que defende essa tese, diz que Paulo, toda vez que chegava numa cidade, evangelizando, ele dia de sábado ia para a sinagoga. Está vendo que Paulo guardava o sábado? Não, meu querido. Qual era o dia da reunião dos judeus? Qual era o dia da reunião dos judeus na sinagoga? E Paulo era besta ir no domingo? Se ele chegasse no domingo e encontrasse a sinagoga o quê? Fechada. Não, Paulo não era tolo. Claro que ele tinha que ir no sábado. Agora, as reuniões da igreja, era qual dia? No Novo Testamento? Domingo. Era celebrada a ceia, estão lembrados? Estão lembrados? Nós falamos aqui. Era celebrada a ceia. As ofertas eram recolhidas, qual era o dia? As maiores ofertas, primeiro dia da semana do domingo. Nós vimos que as grandes reuniões, o dia de Pentecostes, eu esqueci, tem uma referência mais. O dia de Pentecostes foi num dia de domingo. Era 50 dias após a Páscoa. Pentecostes sempre caía dia de domingo. E assim por diante, irmãos. Glória a Deus. Nós vimos que Jesus se revelou a João no Apocalipse. Em que dia? Domingo, dia do Senhor. Dies Domini, em latim, que quer dizer o dia do Senhor. E Jesus explicava a palavra depois de ressuscitado para a igreja. Quais foram os dias que Jesus escolheu para doutrinar a igreja, para revelar a palavra à igreja, para explicar a palavra à igreja? Qual foi o dia que o Senhor Jesus escolheu? Domingo, primeiro dia da semana. Então eles disseram, a partir de hoje, a gente vai ter cuidado de guardar o dia do Senhor, de obedecer, de adorar, de servir no dia do Senhor. Então o princípio permanece para nós do Novo Testamento, de guardar o dia do Senhor para a palavra, para a adoração, para as ofertas, para os dízimos, para o trabalho de Deus. Mas também, irmãos, eles viram outro erro. Irmão, avivamento é para consertar erro. Parece que vocês não entenderam. Avivamento é para consertar erro. Irmão, a igreja tal está passando pelo maior avivamento. Como é que está? Como é o avivamento? É grito, irmão. Tem gente que voa, tem gente que corre de porta fora e o carro já atropelou uma irmã, glória a Jesus, na carreira que deu. Não, irmão, isso não é avivamento. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é compromisso com o Senhor, é aliança, é conserto. Amém? Agora, junto com isso, vem o fervor, vem as manifestações, vem a glória, vem o poder, vem a unção, vem os dons. É um pacote completo. Não é assim, irmão? Um pacote completo. Então eles disseram, vamos consertar esse negócio de casamento misto, que está atrapalhado. Vamos consertar esse negócio que eles estão ocupando o dia do Senhor. Estão trazendo carga, estão trazendo peixe, estão trazendo coisas. E nós vamos consertar isso. O dia do Senhor nós vamos consagrar para o serviço de quem? De Deus. E agora também nós vamos consertar que nós não estamos servindo a Deus
A igreja está fechada, o templo está abandonado. Por que o templo estava abandonado naquela época? Porque, irmãos, eles tinham deixado de dizimar e eles tinham deixado de ofertar. Irmão, quando a igreja deixa de dizimar e quando a igreja deixa de ofertar, é sinal que ela está em decadência. A fé está desaparecendo. O zelo, o amor pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelo desenvolvimento da obra de Deus está desaparecendo. E naquele tempo de crise lá em Israel, eles deixaram de dizimar, eles deixaram de ofertar e o trabalho de Deus parou. Vamos ver isso em Neemias, capítulo 13, por favor. Neemias, capítulo 13, versículo 10 a 14. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Pronto, irmão, olha para cá. Neemias, quando chegou lá, disse: olha, eu entendi, eu contendi. O que é contender? O que é contender? É uma disputa, né? É uma briga. Neemias era meio valente e disse: eu contendi eu entendi que os quinhões dos levitas eu entendi que o quinhão dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham o quê, meus amados irmãos? Fugido cada um para onde? Para a sua terra. Porque eles tinham ido embora. Os sacerdotes, os levitas, que eram para estar no templo, que eram para louvar a Deus. Por que foi que eles fugiram cada um para a sua terra? Nós vamos entender por que foi que eles fugiram. Versículo 11, por favor. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Muito bem. Aí Neemias chamou os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Por que foi, irmão, que os obreiros foram embora? Por que foi que os sacerdotes, os levitas foram embora cada um para a sua terra? Porque a casa de Deus estava desamparada. Ninguém contribuía mais. Não tinha como ter lâmpada, não tinha como ter manutenção, não tinha como ter limpeza, não tinha como ter a decência do culto, não tinha como ter os gastos. Então, já pensou se vocês chegassem aqui e não tivessem energia paga? O que era que iria acontecer hoje? Simplesmente não teria o quê? Culto. Já pensou se a água da igreja estivesse cortada? O que aconteceria hoje? Não haveria culto, porque os banheiros ficariam insuportáveis. Já pensou se não tivesse o dinheiro de pagar os zeladores, se não tivesse o dinheiro de pagar as pessoas que trabalham na igreja, na estrutura da igreja, se cada um for para a sua terra por falta de manutenção, o que é que vai acontecer com a obra? Hein? O que é que vai acontecer com a obra? Vejam raciocinar. O que é que vai acontecer com a obra? A obra vai. Foi o que aconteceu quando Neemias chegou lá, a obra de Deus estava parada. Porque eles estavam sem avivamento, eles estavam sem doutrina, eles estavam sem a palavra, e os obreiros que trabalhavam na obra, foi o que eles fizeram, irmão? Foi o que eles fizeram? Bom, o irmão leu aí, irmão. Versículo 10, por favor. Foi o que eles fizeram? Fugiram cada um para a sua terra. Para a sua terra. Olha para cá, na crise que houve nos Estados Unidos, há mais ou menos uns 10 anos, né, 8 anos mais ou menos, houve uma crise na América. Irmão, foi uma calamidade. Igrejas tiveram que fechar. Eu recebi reportagem de lá, e também pessoas amigas minhas que foram lá, tiveram que fechar a igreja, porque a renda caiu, e o tecladista não pôde mais tocar, a energia foi cortada, a água foi cortada, os impostos não puderam ser pagos, e a obra parou. Teve igreja que saiu de um templo desse tamanho e foi para um salãozinho desse tamanho. Salãozinho pequenininho, uma igreja grande, e saiu para um salãozinho pequenininho, porque a igreja não tinha condições de se manter. Glória a Deus, pastores foram despedidos. Naquela época, houve igreja que despediram seus pastores, porque não tinha condições de se manter. Foi o que aconteceu nos dias de Neemias. Cada um foi para a sua
Terra, os levitas, os zeladores, os netineus, os sacerdotes foram para a sua terra e a casa de Deus ficou desamparada. Desamparada quer dizer desativada, parada. Glória a Deus, irmãos. Satanás, ele tem o maior desejo que isso aconteça com a igreja. Não sabia disso, irmão? Por isso que Satanás bomba na internet. Por isso que Satanás tem artigos na internet combatendo o dízimo, combatendo a oferta. Por isso que Satanás faz tudo para que os crentes não contribuam. Porque o prazer dele é que cada um vá para a sua terra e a obra de Deus pare. Glória a Deus. Aí vem ataque de todo lado. As seitas, as heresias, elas querem que a obra de Deus pare. Elas querem que aconteça como aconteceu nos dias de quem, meus irmãos? Neemias, irmão, isso é importante a gente ler pelo Espírito de Deus para entender. Leia de novo, pastor Olímpio, o versículo 10, por gentileza. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores, que faziam a obra, tinham fugido, cada um para a sua terra. Olha aí, os que trabalhavam na obra, foi o que eles fizeram, irmãos? Vamos ver se vocês aprenderam. Foi o que eles fizeram? Fugiram. Cada um para onde? Para a sua terra. Cada um foi cuidar da sua vida. Já pensou se chegar o dia dos irmãos irem para as congregações e não tiver o dinheiro da gasolina? Chegar na tesouraria da igreja, irmão, não tem o dinheiro da gasolina? Como é que os irmãos vão dirigir congregação lá no Benedito Bentes? Como é que os irmãos vão dirigir congregação lá no Pontal da Barra? Como é que vai dirigir no Apris Vilela? Como é que vai dirigir lá nos outros bairros que estão abrindo? Então, irmão, Satanás, ele quer isso. Quando Neemias chegou lá, estava nessa situação. Não tinha mais culto. Porque cada um foi para a sua terra por falta de manutenção do trabalho. E Neemias ficou valente e contendeu com os magistrados. Como é que vocês deixaram acontecer uma coisa dessa? Como é que vocês deixaram a obra de Deus parar? Foi uma contenda de Neemias com ele. Versículo de número 12. Versículo 11. Glória a Deus. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Neemias disse: menino, cadê o dirigente da congregação tal? Irmão, foi-se embora. Cadê o zelador da igreja? Foi-se embora. Cadê o carro da igreja? Teve que vender. Por quê? Falta de dinheiro, falta de manutenção. Aí a Bíblia diz que Neemias disse: vou fazer uma reunião e vou chamar todo mundo, porque a obra de Deus não pode parar. Satanás, ele quer isso, irmão. Quando você vê alguém combatendo o dízimo, quando você vê alguém querendo atrapalhar a obra de Deus, quando você vê alguém combatendo as ofertas, pode saber que ele é instrumento do Satanás. A palavra Satanás quer dizer adversário. Satanás quer dizer adversário. Ele é adversário, é o diabo querendo acabar com a obra. Ele quer ver a igreja sem energia, ele quer ver a porta fechada, ele quer ver a igreja interditada, ele quer ver a igreja parada, ele quer ver sem água, ele quer ver que cada um vai embora. O diabo quer destruir a obra de Deus, é o fundamento dele, é esse mesmo. A missão dele é matar, roubar e o que mais, irmãos amados? Destruir. Quando você vê uma pessoa tentando que os crentes não contribuam, saibam que ele é um instrumento do diabo. Ele quer que a obra de Deus pare. É o desejo dele. Mas Neemias juntou esse povo que tinha fugido. Neemias juntou os que... Gente, por que vocês foram embora? Por que foi que vocês desapareceram? A obra está parada. Eles explicaram que estava faltando o quê? Vamos ver o 12. Vamos ver o 12. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. Irmão. Estava faltando os dízimos do grão, do mosto, do azeite, dos celeiros, aos celeiros. Irmão, você vai ver por aí afora gente dizendo: não é para entregar o dízimo não, porque dízimo é para ser entregue em material, dízimo é para ser entregue em tonel de azeite, em tonel de vinho, em saco de trigo. Meu irmão,
deixe de ser tão ignorante. Por que era que eles traziam o dízimo em matéria-prima? Por que era que eles traziam? Porque, irmão, dinheiro não existia, era raro. Existia, mas era raro. Ora, eu alcancei no sertão, há 30 anos passados. Você sabia que no sertão, os irmãos que plantavam feijão, eles não traziam o dinheiro do dízimo, eles traziam o próprio feijão. Quem batia, quem alcançou esse tempo aqui? Quem sabe disso? Irmão Zé Alves criou-se ali no sertão, eles sabem disso. Os irmãos lá, eles traziam, hoje não, mas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eles traziam o saco, chegava lá em Delmiro Gouveia, o carro de boi na porta da casa pastoral. Pastor, quando eu olhava, o carro de boi cheio de feijão. E a gente dava graças a Deus. A casa pastoral de Santana do Ipanema, tem uma linda casa pastoral em Santana do Ipanema, uma casa boa da nossa igreja. Pastor José Firmino, de saudosa memória, foi quem construiu, seu cunhado, né? Seu cunhado. Pastor José Firmino foi quem construiu com 3 invernos bons. Parece que 3 invernos bons de feijão. Os irmãos traziam de caminhoneta, traziam de carro de boi, e ele vendia o feijão e construiu a casa pastoral que está lá até hoje. Aleluia! Glória a Deus para sempre. Então, quando você vê um ignorante dizendo, irmão, não é para trazer dízimo, não. Naquele tempo era de tonel de azeite, de vinho. Diga a ele, imbecil, venda e traga o dinheiro. Pode chamar ele de imbecil, que se for pecado, fica nas minhas costas. Uma pessoa que diz uma coisa dessa é um imbecil, irmão. Ora, naquele tempo, basta você ter um pouquinho de cultura, de história, você sabe que havia o escambo. No tempo que não havia moeda, no tempo que não havia dinheiro, havia o escambo. O que é escambo? Escambo é troca de mercado. Por exemplo, eu tinha farinha, não existia dinheiro, eu tinha farinha, e ele tinha feijão, o pastor Adriano tinha feijão, ele vendia feijão e eu tinha farinha. O que era que a gente fazia? Hein? Né? Isso fazia o escambo. Ele me dava quem vendia farinha era eu, era? Pois é, então, glória a Jesus. Então, eu dava a ele 1 quilo de farinha e ele me dava 3 de feijão. Farinha, cara, é terrível, irmão. Glória a Jesus. Receba, glória a Jesus. Então, irmãos amados, uma pessoa ser tão imbecil ao ponto de dizer que hoje não é para trazer dízimo, porque naquele tempo o dízimo era em matéria-prima, meu irmão, isso é ignorância. Claro que hoje a gente não vai trazer feijão, nem vai trazer saco de farinha, porque não faz mais sentido. Hoje existe a moeda, hoje existe o dinheiro com facilidade, as pessoas vendem os seus produtos e trazem para a igreja o dinheiro, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Glória a Deus, é preciso a pessoa ser muito imbecil, e mais imbecil ainda é quem ouve uma coisa dessa na internet e diz, é mesmo. Homem, tenha juízo, glória a Jesus para sempre. Isso chama-se falta de raciocínio. Isso chama-se... essa pessoa que defende uma tese dessa, ela foi formada em burrologia. Glória a Jesus. Foi formada em burrologia. Né? Glória a Deus. Alguém já ouviu falar dessa faculdade de burrologia? Existe. Existe. É na cabeça das pessoas mesmo. Não tem aula, não. Quem é formado em burrologia nem precisa de faculdade. Já nasceu formado. Glória a Deus. Para sempre. Então, meus amados irmãos, Neemias, ele disse, a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus, ele fez uma reunião e disse, olha, a partir de hoje, nós vamos trazer os dízimos do Senhor para a casa do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, porque sempre quando há um avivamento, o avivamento ele mexe com tudo nosso. O que é que diz o hino 5 da harpa? O hino 5 da harpa começa dizendo, espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor. Tudo nosso é ofertado ao Senhor quando nós estamos em avivamento. Glória a Deus, tudo nosso é ofertado. Diz que um irmão, ele foi se batizar, eu vi isso no começo da minha fé, o irmão foi se batizar, e na hora de se batizar, quando foi entrar na água, ele disse, eita, irmão, lembrei do negócio. Diz que foi. Ali no bolso da calça que eu troquei para me batizar, vá lá buscar uma carteira.
Aí o irmão disse, não, irmão, não vai ter oferta no culto. Disse, não, que eu quero batizar o meu dinheiro também. Pum, aí botou no bolso, glória a Jesus. Quero batizar o meu dinheiro. Ele disse que eu quero que o meu dinheiro seja crente também, glória a Deus. Novo crente, o irmão sabe que o novo crente tem muita presepada, não é, irmão? A pessoa quando é novo crente faz meninice, não é? Eu, quando fui novo crente, eu pensei que só era bem crente quem pelasse a cabeça. Glória a Jesus. E eu mandei cortar o meu cabelo como do exército, glória a Deus. E a minha mãe quase morre. E foi na casa do pastor, pastor, só é crente quem pela a cabeça. O pastor disse, não, pois meu filho pelou. Glória a Jesus para sempre. Porque o novo crente, irmão, o novo crente é como o povo de Nínive. O povo de Nínive ficou tão crente quando Jonas pregou, o povo de Nínive ficou tão crente, que disse, a gente vai jejuar. Vamos jejuar, vestir saco e jejuar. Aí um encontrou um boi na rua, se você boi, você vai jejuar também. Aí a Bíblia diz que jejuaram os homens e jejuaram. Novo crente faz isso, glória a Jesus. Botaram o pobre do boi. O boi, eu quero comer, irmão. Come não, você tem que jejuar também, glória a Deus. Né? Pode ler na Bíblia, eles não botaram os animais para jejuar? Botaram os animais. Isso é armada de quem? Novo crente. Glória a Deus. Depois amadurece, depois cria juízo e vai chegando no grau. Quem diz amém em nome de Jesus? Amém. Então, irmãos amados, nós vamos aqui ver que quando há avivamento, irmão, a igreja cresce. Quando há avivamento, o povo se anima para contribuir, para dizimar, para ofertar. O povo assume compromisso com Deus. Nós vamos ver isso, irmãos amados. A obra está... Tem aqui algumas referências. Vamos ver Neemias 10:32. Não dá para ler as outras referências sobre avivamentos, porque o tempo já está curto. Neemias 10:32. Por favor, glória a Deus. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus. Olha, irmãos, também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano uma terça parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus. Aqui já não é o dízimo. Aqui já não é o dízimo. Eles viram que o dízimo não era suficiente. Eles viram que o dano era grande, que a igreja precisava se recuperar, a religião precisava se recuperar, e eles disseram assim, nós pusemos sobre nós mesmos o quê? Preceitos. Nós também pusemos preceitos, impondo-nos cada ano uma terça parte de um ciclo para o ministério da casa de Deus. Isso aqui já não era mais o dízimo, é que o dízimo não estava sendo suficiente, e eles impuseram a si mesmos uma oferta de um terço de um ciclo. Não foi o pastor que impôs. Você vê, a Bíblia, irmão, a Bíblia é totalmente inspirada. A inspiração é verbal e plenária. Palavras, tempo de verbo, plural, singular, tudo é inspirado. Você vê aqui, veja que coisa linda. Leia de novo, pastor, por gentileza. Glória a Deus. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte. Impondo-nos. Não foi ninguém que impôs a eles, foram eles mesmos que se impuseram a si mesmos de dar, além do dízimo, um terço de um ciclo de prata. Prossiga. Para o quê? Para o ministério da casa do nosso Deus. Irmão, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que oferta, eu aprendo que dízimo, ninguém precisa impor, é a pessoa mesmo que se impõe. Não foi Neemias que impôs. A Bíblia diz que eles disseram, nós impusemos a nós mesmos. Dízimo e oferta é um compromisso do crente com Deus, irmão. É um compromisso do crente com Deus. É ele que se impõe, é ele que diz, eu tenho que ser grato ao meu Deus, porque o meu Deus tem sido generoso para comigo. Né? Irmãos amados, o governo, infelizmente, não entende que é até tributar as igrejas. Meus amados irmãos, a igreja, irmão, o crente que dá o dízimo ao Senhor para a obra de Deus, ele gasta muito menos do que quem não é crente. Quem não é crente, quanto é que a pessoa que não é crente por mês bebe de bebida alcoólica? Quanto é que a pessoa que não é crente gasta por mês com cigarro? Quanto é que a pessoa que não é crente gasta por mês com farra? Gasta com o pecado? Dá muitos dízimos. Tem gente que dá tudo. Perde o dinheiro da feira, perde o dinheiro do aluguel. É verdade ou não é, irmãos amados? Irmão, o nosso Deus, ele pede muito menos do que Satanás. Satanás, ele pede muito mais.
e eles dão e nem sabem que estão dando ao diabo. Eles entregam tudo ao diabo sem nem entender que estão entregando ao diabo. Então, irmão, o que é que eu aprendo aqui? Veja, vamos ficar na mente. Não foi Neemias que impôs. Foram eles mesmos que disseram, nós impomos-nos. Nós impusemos a nós mesmos. Ofertar, irmão, é uma coisa de Deus. É uma coisa que a pessoa mesmo que se impõe a si mesmo. Vamos ver aí, 2 Coríntios 9:7. Eu anotei errado 2 Crônicas, mas é 2 Coríntios 9:7. O dízimo e a oferta, irmão, não é uma coisa que ninguém impôs. É uma coisa que você impõe a você mesmo, pela palavra, pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 9:7, veja aí. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ah, irmão. Deus ama a quem, meus amados irmãos? Ao que dá com alegria. Irmãos amados, eu tenho a maior alegria em dar a Deus. Eu tenho a maior alegria em cooperar com o reino de Deus. Isso não é agora, não é desde que eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Desde que conheci Jesus, que eu sou dizimista. Eu sou dizimista, eu sou ofertante com alegria, porque não foi ninguém que me impôs, não. Fui eu que impus a mim mesmo. A mim mesmo. Todo ano os irmãos me dão oferta, sempre, desde muitos anos, não só aqui, mas muito antes de eu chegar aqui, a igreja lá onde eu servia ao Senhor, era uma igreja também muito carinhosa como vocês, e eles sempre me abençoaram no meu aniversário. Me deram viagens ao estrangeiro, várias vezes. E meus amados irmãos, os que trabalham comigo, a minha esposa, ela sabe. Quando eu conto aquele presente que me dão em oferta, a primeira coisa que eu faço é separar o dízimo do Senhor. Ninguém me impôs. Pastor, quem lhe impôs isso? Ninguém me impôs. Ninguém me impôs. É que eu impus a mim mesmo, porque a Bíblia diz que é para dar o dízimo de tudo. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos, todos. Eu li na Bíblia e ninguém me impôs. Fui eu que impus a mim mesmo. E ainda dá o de César. Hã? E ainda dá o de César também. E ainda dou o de César, glória a Deus. Tenho que pagar, tudo que é meu é declarado no imposto de renda, tudo meu eu tenho que dar a César, não tem para onde correr, porque a Bíblia diz, dai a César e a Deus, que é de Deus. É uma coisa que você se impõe a você mesmo. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Diga, ninguém precisa impor-me para eu doar meus dízimos e minhas ofertas. Eu mesmo imponho a mim mesmo. Quem diz amém em nome de Jesus, irmãos? Meus amados irmãos, vou dar um conselho à igreja. Olha, irmãos amados, de vez em quando aparece, essa semana, uma pessoa de outra religião. Eu estava fazendo minha caminhada e distribuindo folheto. Graças a Deus eu caminho distribuindo literatura. Eu vou na bolsa e vou entregando a um e a outro. Eu não sei se serve essa caminhada, porque eu paro, glória a Jesus, para evangelizar. Glória a Deus. E meus amados irmãos, um cidadão, ele não é crente, ele é de outra religião, e ele ficou escandalizado porque foi noticiado na televisão um escândalo que houve na religião dele, não foi na nossa, foi em outra religião. E ele ficou escandalizado, mas pastor, na minha religião, o senhor viu? Eu digo, vi. Olha, o líder de lugar tal fez assim, fez assim, fez assim, e defraudou a igreja, a nossa religião. E eu poderia aproveitar para falar mal da religião dele. Mas eu disse, não, você não pode se escandalizar com isso. Eu tive que ensinar a Bíblia para ele. Porque se um dia ele for crente, ele pode chegar numa igreja onde alguém evangélico proceda do mesmo jeito que a religião dele procedeu. Porque gente ruim tem em todo canto. É verdade ou não é, irmãos amados? Gente sem Deus tem em todos os lugares. E a gente que é cristão tem que ter maturidade, irmão, para não se escandalizar com Judas Iscariotes. Não podemos nos escandalizar com Judas Iscariotes. Judas sempre existiu, existe e vai existir. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Judas só é um, e os fiéis são 11. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12.
Só tinha um diabo. Os outros eram crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, é porque, irmão, a gente só vê Judas. É verdade ou não é? Só vê Judas. Diz que um rapaz colocou uma mesa bonita, colocou pratos finos, toalhas finas, coisa linda, aquela mesa de comida francesa, aquela mesa especial, bolo, pão, e que rififife, estrogonofe, rififife, trififife, glória a Deus. Aí pegou uma jarra d'água, uma vasilha grande d'água, e botou um jacaré pequeno dentro da jarra. E botou na mesa. Glória a Deus. Irmão, todo mundo esqueceu a toalha de bonita, todo mundo esqueceu a comida boa, ficou olhando somente para onde, meus irmãos? Jacaré. Homem, deixa esse filho, deixa esse jacaré para lá. Tanta coisa bonita para ver e você fica olhando para o jacaré. Que ninguém olhou para a mesa, ninguém olhou para as toalhas, ninguém olhou para a prataria, ninguém olhou para os talheres, ninguém olhou para os bolos, para as comidas finas francesas, só olhou para quê, meus irmãos? Homem, olhe para a mesa, olhe para a bênção, olhe que tem gente crente na terra ainda. Vamos ver na Bíblia, irmão, o que era que Judas fazia com os dízimos e as ofertas que Jesus recebia. João 12, glória a Deus. João 12, capítulo 12, versículo 4. João 12, Evangelho de São João 12, 4 a 6. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Mas, irmãos amados, como é que você vai se escandalizar porque na religião A aconteceu isso, na religião B aconteceu isso, ou na sua própria igreja aconteceu isso? Se as escrituras dizem, quem foi que escolheu Judas? Quem foi que escolheu Judas? Foi o diabo? Quem foi que passou a noite orando para escolher os apóstolos? Quem foi? E Jesus chamou Judas para o apostolado? Chamou ou não chamou? Mas ele foi fiel? Ele correspondeu? E qual foi o fim dele? Hein? Qual foi o fim dele? Enforcou-se. Irmãos, não deixe de dizimar porque apareceu um Judas. Eu sei que essa mensagem ela está indo pela internet. E eu sei que muitos lugares tem crentes sem entendimento. Ah, irmão, na minha igreja apareceu um Judas. Na minha congregação apareceu um Judas. Meu irmão, aguarde o fim dele. Você não perdeu nada. Quem vai perder é ele. Qual foi o fim de Judas? Quem conhece aqui o fim de Judas? Hein? Qual foi o fim de Judas, irmão? Mas, irmão, foi pior. Foi pior. Judas enforcou-se. Olha, irmão, o fim de quem não é fiel é triste. Judas enforcou-se, ficou pendurado lá num despenhadeiro. Vamos ver Atos. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1. Olha o resultado de quem não teme a Deus e mete a mão no que é de Deus. Olha o resultado. Atos, capítulo 1. E o versículo de número 16. Atos 1 e 16, em diante. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Para aí. Olha, irmão, Judas morreu enforcado. Quem já ouviu falar que Judas morreu enforcado? Ou já leu na Bíblia? Foi enforcado ou não foi? Mas aqui diz que ele precipitou-se, rebentou-se pelo meio, e as suas entranhas se derramaram. Tripa, bofe, fígado, estômago, coração, moela. Glória a Jesus. Espatifou tudo. Era uma galinha, né? Uma galinha.
Pastor Arisvaldo, peraí, pastor, peraí. Me diga uma coisa. Afinal, ele foi enforcado ou foi precipitado? Porque lá nos evangelhos, em todos os evangelhos, diz que ele e aqui diz que ele morreu arrebentado. Que levou uma queda, caiu e o corpo se abriu e as entranhas se derramaram. E agora, pastor, quem está certo? Os evangelhos ou Atos? Há uma contradição? Irmão, nunca tem contradição neste livro santo, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo. Vou explicar para vocês. Ele pendurou a corda numa árvore, que a árvore tinha galhos para um despenhadeiro, no lugar onde ninguém andava. Ele chegou lá escondido, pendurou a corda e enforcou-se. Só o que foi que aconteceu? Com muitos dias, o que é que acontece com 2, 3 dias o corpo pendurado? O que é que vai acontecer com esse corpo inevitavelmente? Hein? Ele vai entrar em putrefação e o que é que vai acontecer à cabeça com o pescoço? Vai se apartar. É assim ou não é? Então, Judas, ninguém sabe se ficou 1 dia, 2, 3, a Bíblia não diz. Ele ficou pendurado na árvore, lá na árvore, o galho que ele pendurou-se, dava para um despenhadeiro, e o que foi que aconteceu? O corpo partiu-se, ele espatifou-se num lajeiro, numa pedra de ponta, e o corpo dele se abriu. Aí, irmão, se derramou tudo. Irmão, não adianta fazer nada errado. Não adianta fazer coisa que Deus não se agrada, porque o fim é esse. Nem tripa, nem bofe, nem coração, nem estômago, nem traqueia, nem pulmão, tudo se derramou. Então você não se escandalize se alguém foi infiel. Não se escandalize se alguém não for fiel a Deus, porque o fim é este. Você que contribuiu, você vai receber a bênção de Deus na sua vida. Meus irmãos amados, eu quero compartilhar com vocês uma revelação que eu aprendi. Não fui eu que recebi a revelação, foi que eu li. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 17, versículo 11. Jeremias 17, 11 na Bíblia comum. E depois, irmão, Jeremias 17, 11 na NVI. Glória a Deus. A Bíblia é linda. Jeremias 17, 11. Por favor. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Pronto. Na Bíblia corrigida da Sociedade Bíblica, que é a maioria nossa, essa que o pastor leu, é da Trinitariana. Na corrigida nossa, diz assim, olha aí na tela, na corrigida que vocês têm. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, não é assim? Assim é aquele que ajunta riqueza, mas não retamente. O que é que vai acontecer com ele? No meio de seus dias, as deixará, e o seu fim se fará um insensato. Irmãos, diz a Bíblia que quem ajunta riqueza que não é sua, quem ajunta riqueza não retamente, você pode virar rico retamente. Pode ou não pode, irmão amado? Pode ou não pode? Se lhe der o seu salário, se o seu patrão lhe der um salário digno e você enricar, não, você não pecou, porque o seu patrão lhe deu. O seu patrão lhe deu o salário. Você pode comprar até um avião. Pode comprar um avião, embora não tenha dinheiro da gasolina, nem tenha onde guardar, mas pode comprar, glória a Deus. Aleluia. O pecado não é prosperar, o pecado é prosperar não retamente, ilicitamente. Não, o problema não é, o problema é ilicitamente. Se o seu patrão lhe deu um salário digno, um salário bom, você pode comprar uma casa, você pode comprar um carro, você pode comprar, se você está dentro do que o seu patrão determinou, e se você está entregando seus impostos, e se você está entregando seus dízimos, você pode comprar o que você quiser. E quem falar vai perder a bênção, porque está com inveja da sua bênção. O problema é aquele que ajunta riquezas não retamente, ilicitamente. Irmão, o que é que vai acontecer com ele? Se você ouvir falar que alguém defraudou a casa de Deus, defraudou como Judas,
o resultado é triste. Sabe quem é que explica melhor? A Bíblia NVI, essa nossa Bíblia trinitariana e a NVI. Por favor, na NVI, veja na tela, não sei se o irmão já conseguiu a NVI na tela, este versículo. Que eu vou explicar para vocês que eu vim descobrir o segredo deste versículo o ano passado. Eu estou com mais de 40 e tantos anos que li a Bíblia, vim descobrir o ano passado o que significa este versículo. Por favor, leia aí, todo mundo leia. 1, 2, 3, com o pastor. 1, 2, 3. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz, que choca os ovos que não pôs. Para aí. Diz que o homem que ajunta riqueza por meios injustos, ilícitos, é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Estão me ouvindo? Vou explicar para vocês. Eu recebi um livro de presente chamado Animais no Altar. É um livro muito raro e me deram de presente alguém que gosta muito de mim quando vê um livro bom, que eu não tenho, telefona, pastor, o senhor tem esse livro? Tenho não. Aí comprou. É um livro de outra religião, editado por outra religião, mas um livro muito bom, Animais no Altar. E ele fala sobre os animais e o seu significado. E ele diz que Gregório Magno, que foi bispo em Roma no ano 500 e alguma coisa, 400 para 590, não, 590, morreu, parece que ele assumiu em 590, morreu em 604. Meus amados irmãos, ele explica esse versículo, tanto ele como os pais da igreja. Diz que a perdiz, ela junta ovos que não são seus. Diz que a perdiz, irmão, elas põem de uma vez só. Elas põem de uma vez só. No mato, na areia. No tempo de acasala tudo junto. E no tempo de botar o ovo, bota tudo junto. E no tempo de sair os pintinhos, sai tudo junto. A perdiz é assim. Aí diz que as perdizes, ela faz os seus ninhos na areia, lá no mato, no lugar reservado. E tem perdiz estéril. Tem perdiz que é estéril. E ela descobre que é estéril. Olhe para cá para você aprender. Ela descobre que é estéril. Ela põe a primeira ninhada, perde toda. Todo mundo com os filhotes, quando nasce, e o ninho dela não sai um. Ela põe a segunda vez, no outro ano, aí todo mundo, todas as perdizes, têm os seus filhotes, e ela sem nenhum. Aí ela descobre que é estéril. No terceiro ano, sabe o que ela faz? Ela vai roubar os ovos das outras. Ela rouba. Diz que quando as outras saem, os ninhos vizinhos, ela vai com o bico, aí faz o ninho dela com os ovos das outras perdizes. A explicação deste versículo é essa. Gregório Magno é quem nos revela. Meus amados irmãos, aí diz que quando é no dia de nascer, nasce tudo de uma vez. Poucos ovos de uma vez, que é tudo cronometrado por Deus. Aí nasce tudo. Aí ela também, os dela nascem, os dela não, os das outras nascem. E ela diz, eu estou rico esse ano. Aí sai meio mundo de peloquinho. Mas, irmão, sabe o que é que Jeová fez? Na hora que eles nascem, eles se misturam. Eles se misturam. Aí cada mãe dá o seu grito. E os filhotes conhecem a voz da sua mãe. Aí o que é que acontece? Aquele que ele roubou daquela, que ela roubou daquela, corre para onde? Para a mãe legítima. O que ela roubou da outra, corre para a mãe legítima. O outro que ela roubou da de trás, corre para a mãe legítima. E ela? O Espírito Santo diz que quem arranja riquezas ilícitas fica como a perdiz, que choca ovos que não são seus. Junta, mas quando a mãe legítima faz... Irmão, a pessoa que entende a palavra de Deus só faz besteira se quiser. Mas quem crê que isso aqui é verdade? Amém. Só quem acredita, pegue a sua, levante e dê 3 glórias a Deus pela verdade da Escritura. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Um administrador cristão que furta a instituição que dirige é uma perdiz. É uma perdiz. Vai ajuntar ovos dos outros
E no fim, o que é que vai acontecer com o fruto desses ovos? Hein? Vai dar nada. A Bíblia dos irmãos que é tolo. Então, irmãos amados, não é por causa do mau testemunho de alguém que eu vou deixar de dizimar. Não é por causa da perdiz louca que eu vou deixar de cooperar com meu dízimo. A perdiz vai ficar sem nada e eu vou ficar cheio da bênção de Deus. Quem pode levantar a mão e dar glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Aleluia. Irmãos amados, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu fico encantado com as Escrituras. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu amo as Escrituras, porque ela é a verdade de Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, se vocês verem na televisão, se vocês verem alguma coisa dessa natureza, vocês não se escandalizem. Não percam a fé, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Qual foi o fim de Judas? Qual foi o fim de Judas, irmão? Hein? Hein? Despedaçou, rompeu, e as entranhas se derramaram e se espalharam. Ele foi uma perdiz que o quê? Hein? Judas foi uma perdiz que o quê, irmão? Ajuntou ovos que não eram seus. E depois os peloquinhos. Foi o que aconteceu com eles? Hein? Cada um fugiu para sua mãe e ele ficou só, sem nada. Aleluia, exaltada seja a glória do Senhor nesta noite. Então Neemias, irmãos, ele disse, olha, nós vamos trabalhar, nós vamos restaurar a casa de Deus, nós vamos trazer os levitas, nós vamos trazer os trabalhadores, e nós vamos entregar o dízimo do mosto, o dízimo do trigo, o dízimo do vinho, e a obra de Deus vai prosperar poderosamente. Para encerrar, irmãos amados, vamos para Ageu. Ageu, Zacarias e Malaquias, todos eles eram daquela mesma época, com diferença pouca. Ageu, Zacarias e Malaquias. Olha, irmão, no tempo de Ageu, que também foi o tempo pós-exílico, Ageu trabalhou nessa mesma época. Os judeus, quando voltaram, sabe o que foi que eles fizeram? Versículo de número 4. Quando eles voltaram para Jerusalém, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são daquele mesmo contexto. Eles são daquele mesmo contexto quando voltaram do cativeiro. Eu já vou encerrar, só dizendo isso. Vamos ver, irmãos, como era que estava naquele tempo de Neemias. Por favor, Ageu 1 e 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Olha para cá, irmãos. Quando os judeus voltaram do cativeiro, eles foram fazer cada um a sua própria casa. E eles fizeram casa para eles o que, irmão? Olha para cá, por favor. Olha para a tela. Eles fizeram casas para eles o que, irmãos? Estucadas. E parece que vocês já estão pensando no cuscuz com leite quando chegar em casa. Com charque. Tem irmã aí que saiu de casa cedo, né, irmão? Não foi? Glória a Jesus. Está pensando no cuscuz com charque, né? Mas chega já em casa. Glória a Deus. Aleluia. Os judeus, olha para cá para encerrar. Os judeus, quando voltaram, as casas que eles foram fazer para eles eram casas o que, irmãos? Estucadas. Era casas o que, irmãos? Estucadas. Você sabe o que é casa estucada? Eu descobri ontem não, hoje já mais ou menos 1 da manhã. Hoje, 1 da manhã, mais ou menos, eu descobri o que é estucado. Eu sabia, mas não sabia acuradamente. Eu descobri nas minhas pesquisas que casa de estuque, o que era estuque? Era uma massa branca, ou policromada, ou colorida, composta de cal, areia fina, pó de mármore e gesso. Diga comigo, estuque é feito de cal, areia fina, pó de mármore e gesso. Quem quer morar numa casa com esse acabamento? Hein? Vocês não querem? Quer ou não quer? Irmão, estuque é luxo. Que quando eles voltaram para Jerusalém, eles foram fazer as casas dele de estuque. Trabalhada, em outra tradução diz apainelada. Casa com fino acabamento. E a casa de Deus, como era que estava? É naquele tempo de Neemias mesmo. Isso aqui é no mesmo tempo de Neemias. Versículo de número 4, por favor. Porventura, é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas,
enquanto esta casa fica deserta. Olha, irmão, que casa é essa que estava deserta? A deles forrada, a deles com estuque. E qual era a casa que estava deserta? No tempo de Neemias. Isso aqui é tempo de Neemias. Qual era a casa que estava deserta? A casa de Deus sem água, a casa de Deus sem luz, a casa de Deus sem os sacrifícios, a casa de Deus sem manutenção, a casa de Deus fechada. Os que trabalhavam, o que foi que aconteceu com os que trabalhavam na casa de Deus? Foram embora, porque não tinha como manter a casa. E a casa deles, naquela época, me ajuda a pregar? Estucada. Casa deles estucada. E a de Deus, fechada. Aí Deus disse, peraí, que eu vou aprumar vocês. Irmão, eu gosto de Bíblia. Não sei se vocês gostam de Bíblia. Quem gosta de Bíblia, pega a Bíblia e fica em pé para encerrar o culto. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Lá em Ageu, capítulo 1, abra a Bíblia, que eu vou encerrar agora. Mas eu vou encerrar alegre, porque eu gosto, eu amo a palavra de Deus. Como era que estava a casa deles, lá quando eles voltaram, no tempo de Ageu, no tempo de Neemias? Como era que estava a casa deles? Estucada. Mais alto, galeria, altar e igreja. Como era que estava a casa deles? Estucada. E estuque é o quê? É uma mistura de quê? Hein? Argamassa fina, ou branca ou policromada. Que mais? Areia fina. Que mais? Pó de mármore. E o que mais? Essa casa deles, olha. E a de Deus? Deserta. E a de Deus? Abandonada. E os trabalhadores da casa de Deus? Fugiram. E a casa fechada. Deus disse, eu vou aprumar vocês. Versículo 9. Aliás, versículo de número 6. Versículo 5 e 6. Para encerrar. 5 e 6. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Tome. Vocês estão morando em casa estucada e a casa de Deus abandonada, deserta. Os obreiros tiveram que o quê? Os obreiros daquela época tiveram que o quê, pastor Geraldo? Fugir. E a casa de Deus ficou fechada, caída e abandonada. E eles morando em casas estucadas. Jeová disse, deixa. Jeová é nordestino, deixa. Nem é assim que o nordestino diz, né, irmão? Nem é assim que o nordestino diz? Deixa, bichinho. Aí, irmão, eles tinham dinheiro, viu? Tinha dinheiro, tinha salário, tinha plantação, tinha comida, tinha roupa, tinha tudo. Aí Jeová mandou uma maldição. Como era a maldição? 6. Só para encerrar. Todo mundo vai ler com o pastor Olímpio. 1, 2, 3. Olhando para a tela para não haver dúvida. 1, 2, 3. Semeais muito e recolheis pouco. Olha, irmão, eles plantavam muito. Aí Jeová, quando era na hora da colheita, Pouco. Hein? Vocês Colhiam conhecem gente assim, irmão? Conhecem gente assim? Ganha um salário bom, mas só vive pendurado. E tem gente que com um salário mínimo anda todo bonito e não deve a ninguém. Eu conheço pastor de igrejinha desse tamanho, construindo, não deve a ninguém. E eu conheço gente com igreja grande e está devendo a Deus, a Nossa Senhora, São Benedito, São José, São Cipriano. Meu Deus, e o que é isso? Eles tinham dinheiro, esse povo lá de Israel naquela época, tinha ou não tinha? Tinha. A prova é que eles fizeram para ele casas o quê, irmãos? Estucadas. Aí Jeová disse, e a minha casa? Deserto. Vocês não têm consideração a mim, irmão. Quando a gente tem a casa da gente estucada e a de Deus está abandonada, é falta de consideração, de reverência, de amor a Deus. Não tem gente que não ama a Deus, só ama a si mesmo. Não tem prazer de dar o dízimo, não tem prazer de dar oferta. O negócio dele é casa estucada, com pó de mármore, com gesso, com policromia. Aí Jeová diz, deixa, bichinho.
Você vai plantar muito. Leia todo mundo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, leia, pastor. Semear muito e recolher pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Ei. Cheio de dinheiro e entra por uma perna de pinto, sai por uma perna de pato. Planta muito, colhe pouco. Tem dinheiro para comer, come e não se farta. Bebe e não se sacia. Se veste, mas não se aquece. E o salário é numa bolsa? Meu Deus, eu ganho 5 mil, eu ganho 10 mil. E a irmã Sinfurosa ganha um salário mínimo. Eu estou devendo a Deus, a Virgem Maria, os 12 apóstolos, as 11.000 virgens. E a irmã Maria não deve a ninguém. É porque a irmã Maria, ela ama a Deus. É porque a irmã Maria, ela ama a casa de Deus. É porque a irmã Maria, ela tem consideração para com o seu Deus. E você só tem consideração para com você mesmo. Você é um egoísta. Vai plantar muito, vai colher pouco. Vai comer, não vai se fartar. Vai beber, não vai se saciar. Vai vestir e não vai se aquecer. E o salário é numa bolsa. Mas a igreja de Deus, os que receberam esta palavra, os que receberam esta palavra na alma, eles vão plantar muito e vão colher muito. Eles vão comer e vão se fartar. Eles vão beber e vão se saciar. Eles vão vestir e vão se aquecer. E a bolsa, Jeová vai costurar, vai costurar, vai costurar, vai costurar, vai costurar. E não vai perder nada. Quem recebe essa palavra?